Você vai ver na retrospectiva 2015 da TV.jus. Semana Nacional do Júri é realizada em 40 comarcas do estado. Em Rondonópolis, a ação julgou 75 processos criminais. No quadro Judiciário Responde, veja como funciona a delação premiada. E ainda, quem adota também tem o direito à licença maternidade. Tudo isso e muito mais, agora, na TV.jus. Em abril deste ano, mais de 200 processos criminais foram julgados na Semana Nacional do Júri. Só na comarca de Rondonópolis, a pauta de julgamento teve 75 processos para atingir a meta ENASP. A nossa equipe de reportagem acompanhou os primeiros dias de trabalho. Confira. O julgamento da morte do filho de Dona Maria foi realizado na Semana Nacional do Júri. O crime ocorreu em 2013 e o réu foi condenado a 15 anos de prisão. Hoje a senhora vai para casa mais tranquila, sabendo que assim ele vai ficar preso por bastante tempo? Sim. Já o Toníbio Justino teve seu nome envolvido numa tentativa de homicídio. Após provar a inocência, foi absolvido pelo júri popular. Foi feita justiça, né? Isso é o importante, né? O município foi escolhido como Comarca ENASP, Estratégia Nacional de Segurança Pública, devido à quantidade de casos de homicídios na região. Nós temos notícia de mais de 100 crimes por ano e isso ultrapassa o percentual tolerável, né? E por isso é necessário que se invista na sociedade, se invista em prevenção também e se invista na investigação dos crimes dolosos contra a vida. Com certeza, toda a atuação da Corregedoria, acompanhando esses feitos, todos os processos que estão sendo realizados, os juízes comprometidos com essa meta ENASP para trazer investimento para Mato Grosso, para trazer um índice relevante nas condenações, nos processos referentes aos crimes dolosos contra a vida. Para atingir a meta foi feita uma verdadeira força-tarefa. Dos 14 juízes, 9 magistrados são de fora e vieram para dar um reforço na realização dos julgamentos, que acontecem simultaneamente em 9 locais como este. Aqui, por exemplo, é o auditório de uma universidade que foi cedido para a realização do júri. Isso significa que hoje as famílias dessas vítimas vão sair com a resposta da prestação adicional. Os trabalhos estão ocorrendo dentro da normalidade, contamos aí com o apoio do Ministério Público, da Defensoria, bem como da OAB e também da população, que quer fazer presente e quer dar a sua resposta sobre esses processos que envolvem situações tão delicadas que são os crimes dolosos contra a vida. Com base no resultado da meta ENASP, os investimentos em segurança pública serão ampliados. Nós vamos fazer propostas mostrando que a comarca precisa de investimentos na área de segurança pública. Nós sabemos da necessidade de uma delegacia que investigue com privaticidade, né, ou como forma exclusiva, com exclusividade, os crimes dolosos contra a vida e também que haja julgamento desses processos de maneira exclusiva por um juízo, uma vara privativa do Tribunal do Júri. Delação premiada é um assunto que tem sido frequente na mídia brasileira. Mas você sabe em que casos ela é aplicada? Veja no quadro, o Judiciário Responde. A delação premiada é um dos principais meios de se obter provas de crimes pelas autoridades. E ela já existe no Brasil desde os anos 90, mas só em 2013 ganhou uma regulamentação completa. Afinal de contas, o que é a delação premiada? Quem responde pra gente é a juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda. A delação premiada ou a colaboração premiada, ela consiste em um acordo celebrado entre a polícia e a pessoa que naturalmente deve ser um dos autores de um crime, né? Ou entre o Ministério Público e esta pessoa. Então, tanto a polícia quanto o Ministério Público podem fazer esse acordo. Depois de feito, evidentemente que antes de celebrar esse acordo, eles vão mensurar o que a pessoa tem para informar, qual é a valia daquela informação. Depois o acordo é celebrado e trazido a juízo para ser ou não homologado em juízo. Doutora,
eu queria saber, na verdade, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil quer saber qual crime que cabe na delação premiada. Ela é prevista, por exemplo, na Lei de Proteção à Testemunha, na Lei de Lavagem de Dinheiro, né? E também na Lei de Organizações Criminosas. Existe uma discussão se ela é cabível para qualquer crime ou não. Os tribunais superiores entendem que para alguns crimes que não esses praticados por organizações criminosas e nem para a lavagem de dinheiro e os crimes específicos, ela é possível de ser aproveitada. Então, para casos de roubo qualificado, por exemplo, né? Esses casos mais graves, os tribunais têm aceitado sim a colaboração. Quem propõe a delação premiada? Um dos requisitos importantíssimos para que o magistrado, que o magistrado deve atentar, deve analisar e é o requisito principal para se homologar uma colaboração, é exatamente a questão da voluntariedade, da espontaneidade. E gostaria de perguntar à doutora sobre as vantagens da delação premiada. Qual seria? A lei prevê vários benefícios, as legislações prevêem vários benefícios. Mas, em geral, é redução da pena, né, que pode ir de até 2/3 de redução da pena, ou até o próprio perdão judicial. E mais ainda, conforme o grau de colaboração, a importância dessa colaboração para desvendar aquele crime, etc., pode-se também, o Ministério Público pode até não denunciar, vir a não denunciar a pessoa. É possível fazer a delação premiada após a sentença? E existe também casos de colaboração premiada prestadas até quando a pessoa já está cumprindo a pena. E nesse caso ela também pode reduzir aquela pena que já foi concretamente aplicada. Então vale ressaltar que o tipo do benefício vai depender do valor das informações prestadas e das comprovações da veracidade delas. E no próximo bloco, mães que adotam também têm direito à licença maternidade. É um instante só. Centros judiciários de solução de conflitos estão sendo instalados em todas as regiões de Mato Grosso. Se você quer resolver um problema antes que ele vá parar na justiça, procure o fórum da sua comarca e busque a conciliação. Conciliar é legal e faz bem para todos. Direito à licença maternidade de 120 dias é ampliado também em casos de adoção tardia. Veja agora a importância dessa lei e a diferença que isso representa na vida das famílias que têm filhos adotivos. Assim que o casal conheceu as irmãs Sara e Vitória, se apaixonou por elas e deu início ao processo de adoção. A família cresceu. São 2 anos e 9 meses de convivência e de aprendizado. Aprenderam a ler, a ter uma família. Isso e amar, né? Diferente das mães biológicas, Ana Carolina não tinha usufruído da licença maternidade, até descobrir que também tinha direito. Foi então que foi em busca do benefício. Essa lei representa o meu direito de ser mãe, né? De conviver com as minhas filhas durante esses 4 meses. Para mim foi muito importante. Está sendo, né, muito importante. Hoje eu fico a parte da manhã com a Vitória e na parte da tarde junto com a Sara. Então eu consigo levar no médico, participar de uma feira de ciências que agora recente teve. Então arrumar uma cama, arrumar um quarto, arrumar um cabelo. Então tudo isso me possibilitou, né? Agora, com a licença de 120 dias, Ana Carolina é mãe em tempo integral e as filhas estão adorando esse tempo livre ao lado dela. Brincar, estudar, a gente faz um monte de coisa. O pai destaca que essa convivência é fundamental para a família. Para nós, para as crianças principalmente, para a Carol, foi muito importante para estreitar esse laço amoroso que existe entre elas, né? Porque a figura materna é imprescindível. O juiz da Vara da Infância e Juventude de Várzea Grande reforça que a lei representa um grande avanço para os casais que têm filhos adotivos. Esses 120 dias são de fundamentais importância, porque é justamente nesse prazo ao qual a pessoa vai fazer jus a essa licença que, primeiro, ela vai ter a garantia de não perder o seu trabalho, né? E, portanto, a sua forma de subsistência. E, por outro lado, no que diz respeito aos cuidados que precisam ser dispensados àquela criança ou adolescente envolvida nesse processo, ela vai poder dispensar todos esses cuidados e também
no que se refere à formação dos vínculos, que são de fundamental importância, tanto na guarda preparatória para adoção, na própria adoção, esse prazo também, que inclusive já é previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, daí na verdade como um estágio de convivência, mas esse prazo também da licença vai ser importante para que possa haver esse convívio, essa interação entre aqueles pretendentes à adoção e aquela criança ou adolescente ali que está envolvida nesse processo. É muito importante para a mãe ter esse convívio com as crianças e é um direito delas, elas também precisam disso. E a TV Ponto Jus termina aqui. A gente volta amanhã. Até lá!